Karsu recebe os baús em sua casa e pensa que foi Reha quem os enviou. No jantar, Karsu entrega o documento do divórcio para Reha assinar e o homem explode deixando a esposa constrangida. Karsu perde o controle ao encontrar Tillsin ao lado de Ande, a amante de Reha. Diante da cena, a menina pede que a própria mãe vá embora, deixando Karsu devastada. Tudo isso e muito mais você vê agora nesse vídeo. Já em casa, Attila se reúne com seus comparsas e dá uma nova ordem. Ele pede que Haki e Cevdet viajem até Adana e tragam os baús guardados na mansão de Reha, aqueles que guardam as lembranças das crianças. Curioso, Cevdet pergunta de quem são os baús. Attila responde que pertencem aos filhos de Karsu. Ao ouvir isso, Haki e Cevdet trocam um olhar significativo, percebendo que o patrão está claramente envolvido com a vizinha. Sem perder tempo, Attila determina que eles partam ainda naquela mesma noite para a casa de Reha e tragam os baús. Ele deixa claro que, pela manhã, tudo deve estar na porta da casa de Karsu. Antes de ir embora da loja, Karsu oferece a Veysel voltar mais tarde para ajudá-lo, depois de buscar as crianças na escola. O dono da loja agradece, mas diz que não é necessário, pois ela já trabalhou demais naquele dia. Então Karsu se despede e vai embora. Na rua, ela liga para a prima Ipé e diz que precisa contratar um advogado para tratar do divórcio. Ipé responde que não conhece nenhum, mas comenta que o marido de sua irmã talvez possa indicar alguém, já que ele é uma pessoa influente. Mesmo assim, pergunta se Karsu tem certeza do que está fazendo. Karsu confirma que sim. Enquanto isso, em casa, Phyllis se mostra preocupada com a possibilidade de Karsu descobrir que Reha pagou a conta do hospital. Observando a neta dormindo, ela se pergunta, aflita, o que será do futuro das crianças. Mais tarde, Karsu vai buscar Dennis na escola. O menino conta animado que o dia foi muito legal. Nesse momento, Tillsin chega reclamando que a escola é horrível, que o lugar é ruim e que as outras crianças são pobres e têm inveja dela. Karsu lembra que eles também estão passando por dificuldades. Tillsin responde que Lali compra tudo para ela. A mãe então explica que o dinheiro é de Lali, não deles. Cansado, Dennis diz que prefere voltar para a casa de ônibus, mas Tillsin se recusa, irritada. De mau humor, ela nem aceita andar de mãos dadas com a mãe. Já em casa, Karsu comenta com Phyllis que Tillsin odiou a nova escola. Phyllis observa que a filha ainda terá muitas dores de cabeça, pois mimou demais a menina. Karsu discorda e diz que a mãe pega muito no pé de Tillsin, lembrando que todos estão passando por uma fase muito difícil. Nesse momento, Ipek chega à porta da casa e Karsu vai recebê-la para conversar. Ipek conta a Karsu que conseguiu o contato de um advogado e lhe entrega o cartão. Karsu teme que os honorários sejam caros demais, mas a prima sugere que ela ao menos converse com ele no dia seguinte. As duas se despedem e Ipek vai embora. Assim que Karsu entra em casa, Phyllis pergunta o que a prima queria. Karsu explica que Ipek conseguiu o contato de um advogado. Phyllis reage dizendo que talvez seja melhor a filha esperar antes de seguir com o divórcio. Estranhando a mudança repentina de opinião da mãe, Karsu pergunta se isso tem alguma relação com Reha. Nervosa, Phyllis nega ter falado com ele e diz apenas que não quer ver a filha passando dificuldades. Karsu responde que não quer que os filhos cresçam em um lar cheio de brigas e afirma que só conseguirá isso com o divórcio. Já irritada, ela decide sair da sala para evitar mais discussão. Enquanto isso, durante a madrugada, Haki e Cevdet, comparsas de Attila, invadem a mansão de Reha para buscar os baús das crianças. Em determinado momento, Ice desce até a cozinha para pegar um copo d'água, e os dois se escondem. Quando ela volta para o quarto, eles entram silenciosamente nos quartos das crianças, pegam os baús e saem da casa sem serem percebidos. Sem desconfiar de nada, Ice apenas circula pela casa apagando as luzes. Na manhã seguinte, bem cedo, ao descer as escadas para levar os filhos à escola, Karsu encontra 3 caixas de papelão na varanda. Curiosa, ela abre as caixas e fica chocada ao descobrir os baús de lembranças das crianças. Emocionada, diz, "Eu não acredito, são os baús. São os nossos baús. Está tudo aqui dentro." Tillsin também se alegra ao ver que os baús voltaram. Do outro lado, Attila observa tudo pela janela e fica muito satisfeito. Sem imaginar o que realmente aconteceu, Karsu conclui que Reha deve ter enviado os baús, já que Sukran havia dito que não poderia mandá-los. Tillsin pergunta se foi o pai quem os enviou, e Karsu leva os baús para dentro de casa com a ajuda da filha. Enquanto isso, Attila comemora com seus homens. "É isso aí, vocês fizeram um ótimo trabalho." Mas percebe que Haki e Cevdet estão dormindo de tão cansados. Ele então fala mais alto para acordá-los. "Alô,
Eu disse que vocês fizeram um bom trabalho. Exaustos, os dois ainda reclamam um do outro. Átila apenas manda que vão descansar e durmam. Na cena seguinte, Reha está almoçando com a irmã quando se surpreende ao receber uma ligação de Karsu. Animado, ele atende imediatamente. Karsu? Ela pergunta direto. Você enviou os baús? Eles apareceram aqui em casa. Sem pensar duas vezes, Reha aproveita a situação e mente, confirmando que foi ele quem mandou. Karsu agradece, dizendo que ficou muito feliz e que as crianças também adoraram a surpresa. Em seguida, Reha a convida para almoçar. Karsu hesita por um momento, mas, em gratidão pelo gesto, acaba aceitando. Depois da ligação, Reha comenta com Lali que Sukran deve ter enviado os baús para a casa de Karsu e que, como ela pensou que foi ele, ligou para agradecer. Ainda assim, curioso, decide ligar para a mãe para confirmar. Sukran atende e Reha pergunta diretamente se foi ela quem mandou os baús para a casa de Karsu. Sukran nega e explica que Karsu realmente ligou pedindo que ela enviasse os baús, mas que ela se recusou. Intrigado, Reha pergunta então quem poderia ter feito isso, já que Karsu ligou para agradecê-lo. Sukran conclui que provavelmente foi Aice quem enviou as caixas, talvez depois de ouvir a conversa dela com Karsu, e diz que irá chamar a atenção da empregada por isso. Mesmo assim, Reha continua desconfiado e intrigado com toda a situação. Antes de continuarmos, se possível, clique no botão de gostei e inscreva-se no canal. Também ative o sininho. E não esqueça de hypar o vídeo. Assim o YouTube sempre te avisa quando sair um vídeo novo da novela Coração de Mãe. Mais tarde, Karsu vai até o escritório do advogado indicado por sua prima. Ela explica que quer se divorciar do marido e deixa claro que não deseja pensão nem bens, quer apenas a guarda das crianças. Karsu também conta que o marido é agressivo e teme que, se exigir qualquer outra coisa, o processo se arraste por muito tempo. Diante disso, o advogado sugere que o divórcio seja consensual, com um acordo mútuo entre os dois, o que tornaria tudo mais rápido. Nesse acordo, Reha assumiria algumas despesas relacionadas às crianças. O advogado então diz que preparará um contrato simples de mútuo acordo, mas avisa que Karsu precisará convencer o marido a assiná-lo. Durante o almoço com Reha, ele faz várias declarações de amor, diz que a ama, pede para que ela volte para casa e afirma que ela é seu único e grande amor. Karsu permanece em silêncio. Em seguida, Reha comenta que até brigou com a própria mãe para recuperar os baús das crianças e entregá-los à esposa. Ele continua insistindo para que ela volte e que os dois recomecem do zero. Reha tenta convencê-la dizendo que entende sua raiva, mas que não consegue viver sem ela e que ela também não conseguiria viver sem ele. Karsu então pergunta por que ele acredita nisso. Reha responde que ela se acostumou ao conforto e ao luxo que tinha ao lado dele. Sem discutir, Karsu simplesmente entrega a ele o documento do pedido de divórcio para assinar. Ela explica que esteve com o advogado e que não quer nada além da guarda das crianças. Reha começa a ler o acordo, que inclui despesas como escola infantil, creche e honorários do advogado. Ao perceber isso, ele perde o controle e fica furioso. Karsu pede que ele não grite e que apenas assine o documento pelo bem dos filhos. No restaurante, as pessoas ao redor começam a olhar o escândalo, enquanto Karsu insiste para que ele fale mais baixo e resolva a situação com calma, dizendo que deveriam se divorciar como pessoas civilizadas por causa das crianças. Mas Reha muda o clima de vez, devolve o documento afirmando que ela nunca conseguirá sua assinatura. Gritando, diz que o advogado dela não vai tirar um centavo dele e declara que não vai se divorciar. Em seguida, sai do restaurante resmungando, deixando Karsu para trás. Karsu retorna à loja e continua sua rotina de trabalho normalmente. Mais tarde, ao buscar os filhos na escola, percebe que Tio Sim não está lá. Preocupada, pergunta à professora sobre a filha e descobre que o pai foi buscá-la mais cedo. Imediatamente, Karsu tenta ligar para Reha, mas não consegue falar com ele. Em seguida, liga para Lali, que confirma que Tio Sim está com eles. Irritada, Karsu reclama da atitude de Reha por ter levado a filha da escola sem seu consentimento. Enquanto isso, Reha conversa com Tio Sim e tenta manipulá-la. Ele pede que a menina diga à mãe que quer ficar com ele, lembrando que é seu pai. Promete tirá-la daquela escola e colocá-la em uma escola particular. Diz ainda que passarão um tempo juntos e que depois todos voltarão para Adana. Ela, os irmãos e a mãe, garantindo que tudo ficará bem. Para convencê-la, promete dar tudo o que ela quiser. Encantada com o conforto e as promessas do pai, Tio Sim o abraça e decide ficar com ele. Karsu vai até a casa de Lali para buscar a filha. Quando Lali abre a porta, Karsu diz diretamente: "Vim buscar a minha filha." Lali a convida para entrar e comenta que estavam com saudade da menina,
mas Karsu prefere ficar na porta e pede que chamem Tio Sim. A menina aparece e Karsu diz para ela arrumar suas coisas e ir embora com ela. Tio Sim responde que ainda não jantou. Karsu explica que há comida em casa. Em seguida, ela discute com Reha por ter tirado a filha da escola sem avisá-la. Reha rebate dizendo que Tio Sim também é filha dele e lembra que os dois ainda são casados. Karsu insiste e chama novamente a menina para ir embora. Porém, Tio Sim responde que não quer ir. Karsu ordena que ela arrume suas coisas e a acompanhe, mas Reha intervém dizendo que Karsu deveria ouvir a filha, já que ela está dizendo que não quer sair. Então Reha pede que Tio Sim diga à mãe com quem quer ficar. Diante do olhar de Karsu, a menina responde friamente: "Quero ficar aqui com meu pai." Karsu fica incrédula com a decisão da filha. Tio Sim sobe para o quarto, e Reha encara Karsu com desprezo antes de bater a porta na cara dela. Sozinha, Karsu vai embora com o coração despedaçado após ser rejeitada pela própria filha. Desnorteada após sair da casa de Lali, Karsu se senta em um banco em frente ao prédio e começa a chorar. Ainda tentando lidar com a dor de ter sido rejeitada pela própria filha, ela sofre um golpe ainda mais cruel. Pouco depois, vê Reha saindo com Tio Sim e decide segui-los. Do lado de fora de um restaurante, Karsu fica chocada ao ver a filha sendo recebida com carinho por Ande, sua ex-amiga e antiga amante de Reha. Dominada pela raiva, Karsu invade o restaurante e tenta, a qualquer custo, tirar Tio Sim dali. Ela empurra Ande, que se surpreende ao vê-la. Karsu tenta agredi-la. Reha intervém rapidamente para separá-las e pergunta: "O que você está fazendo aqui, Karsu?" Furiosa, Karsu questiona: "Por que aquela mulher está com a minha filha? Como você pode fazer isso comigo?" Reha pede que ela se acalme, dizendo que todos estão olhando e que ela está assustando a menina. O tumulto chama a atenção de todos no restaurante. Karsu tenta puxar Tio Sim para perto dela, mas a menina resiste, dizendo que não vai. Ela ainda defende Ande, afirmando que ela não é uma estranha. Desesperada, Karsu grita: "Você não sabe de nada, Tio Sim." Ande pede que Karsu não diga nada, enquanto a tensão entre todos aumenta. Reha volta a gritar que Karsu está assustando a filha. Karsu insiste em trazer a filha para perto dela, mas a menina explode: "Me solte. Saia daqui. Você me humilha toda vez. Estou farta de você. Você faz isso para irritar meu pai. Eu não quero mais isso. Estávamos em um passeio e você pulou do barco quando encontrou Dennis. Eu não te quero. Entenda isso." Reha tenta acalmar a filha e então se volta para Karsu dizendo friamente: "Ela disse que não te quer. Agora vá embora. Todos estão olhando. Você nos envergonhou." Enquanto isso, Ande abraça Tio Sim e tenta tranquilizá-la: "Eu estou aqui, não tenha medo." Sem forças para continuar, Karsu vai embora do restaurante completamente devastada. Essa história te prendeu? Então não esquece, clica no botão de gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho. Porque é isso que faz essa novela da vida real continuar chegando até você. E olha, não perde tempo. Hypa esse vídeo. Assim, toda vez que um novo capítulo for ao ar, você vai ser o primeiro a saber. Muito obrigado. Fique com Deus. E até o próximo.